das áreas mais de realce dentro do movimento da graça no mundo todo. Em todas as igrejas que eu conheço, sempre foi um fator diferencial. E hoje à tarde, quando nós estávamos fazendo uma retrospectiva sobre o gráfico no estudo da tarde, uma das irmãs comentou que a perspectiva dispensacional tem sido um diferencial nas nossas igrejas. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque é bom no sentido de que há um selo de identificação de um trabalho que costuma ser sério. Por outro lado, é um diferencial. E no corpo de Cristo, todos nós sabemos que todos nós ocupamos uma posição de igualdade perante o Senhor. É verdade que muitas vezes a doutrina é olhada por um lado positivo, outras vezes ela se torna um exercício de intelectualidade, e como a palavra de Deus diz, o saber ensoberbece, o amor é defeito. E na verdade o amor é a prática da doutrina que nós aprendemos. Ou seja, quando nós não praticamos o amor, então acontecem todos os problemas que a igreja experimenta. A falta de amor que gera todo tipo de dificuldade que nós encontramos. Então, quando se fala de doutrina, nós precisamos começar olhando para o significado da palavra que aparece nas Escrituras. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje algumas passagens, mas antes eu estive olhando no grego como que a palavra doutrina aparece no Novo Testamento. No Velho Testamento também. A palavra no Novo Testamento mais predominante, sobre o código 1319 do dicionário do Strong, didascalia. Didascalia é uma palavra que muitos de vocês já conhecem palavras parecidas, como por exemplo didática. Então didascalia tem a ver com alguma coisa com aprendizado, né? Então a didascalia é uma palavra que aparece realmente em muitos lugares onde o apóstolo Paulo fala a respeito da doutrina, da sã doutrina e de todas essas coisas que estão relacionadas com uma informação que nos foi passada. Então essa palavra doutrina, didascalia, é uma palavra também que está associada com aqueles que ensinam. É associado com o conteúdo e associado com aquele que ministra. E de uma forma ou de outra, quando a palavra mestre aparece na Bíblia, ela vem dessa palavra também, doutor, um doutor, uma pessoa que ministra a doutrina. E então, didascalia, que aparece na sua grande maioria, ela é ensino, instrução, aprendizado. Isso não tem nada a ver com intelectualidade ou até mesmo esnobar conhecimento, nada disso. Tem a ver com uma informação que nos traz algo a ser aprendido. E aprender coisas tem o lado do conhecimento da informação e o lado um aspecto do exercício da informação, que seria a prática. Depois disso, então, nós temos a palavra logos, no código 3056 do Strong. Quem quiser depois procurar, é muito interessante. Logos, né? É uma palavra que significa algo dito, algo que foi falado. E ela é associada na Bíblia com a expressão divina. Por Deus está comunicando essas coisas.
e também bastante usado no Novo Testamento. No Velho Testamento, 8052 do dicionário hebraico é uma palavra que o hebraico é mais difícil de pronunciar, eu nem coloquei aqui, mas são, na verdade eu tenho sim, Shemua, do Velho Testamento, que seria algo ouvido ou anunciado. E também 39:48 a palavra lekash ou lekak, que é algo recebido, uma instrução. E também 41:48, que seria a palavra mussar no hebraico, restrição, reprovação, aviso, disciplina, doutrina. Então, essa seria a doutrina no sentido de correção, no sentido de chamar atenção. Então, esses são os significados dessa palavra que vão estruturar um pouco o nosso estudo dessa noite. Antes, no entanto, de nós entrarmos na palavra de Deus, porque aquilo é só uma pesquisa de dicionários, eu gostaria de ter uma palavra de oração. Nosso grandioso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para tratar de um assunto de extrema importância, a unidade na igreja, no assunto de doutrina. É muito importante, Senhor, porque sabemos que o mundo dos cristãos está totalmente fragmentado por inúmeras, milhares e milhares de denominações e grupos de igreja que se contrapõem, que se contradizem, que se confrontam. Quando a Tua palavra nos traz um ensinamento, e isso é uma grande vergonha para nós, Senhor. Portanto, nós oramos a Ti nesse momento, para que nós possamos abrir nossos corações para deixar que o Teu Santo Espírito revolva dentro de nós a humildade necessária que precisamos para entender e confrontar esses assuntos, e que nós, na nossa humildade, possamos reconhecer que foi por intermédio das coisas loucas desse mundo, das coisas simples, que Tu demonstrasse todo o Seu poder e revelação. Por isso nós oramos a Ti para que seja hoje um dia de reflexão sobre tudo aquilo que temos aprendido, não somente naquilo que tange a doutrina, mas a prática dela no exercício do amor, que é, sem dúvida, o maior dom de todos, que permeia todas as doutrinas que Tu tens ensinado, tanto no momento de uma repreensão, como também no momento de uma exortação, no momento de uma consolação, no momento de um ensino e nos momentos de comunhão. Mas nós oramos a Ti para que Tu nos conceda então esse espírito de mansidão em nosso coração, para nós considerarmos atentamente o ensino da Tua palavra nesse sentido. Em Cristo Jesus nosso Senhor, nós Te oramos agradecidos. Amém. Então, irmãos, definitivamente, quando originalmente na minha vida de fé, quando eu vim a tomar conhecimento da palavra de Deus pela primeira vez, muitas coisas mudaram, mas uma coisa sempre ficou. Eu não sei se os irmãos já repararam, mas eu sempre estive fixo a uma tradução das Escrituras. Essa é a tradução que eu abri a Bíblia pela primeira vez na minha vida. Essa é a tradução que foi dada pela minha mãe quando eu pedi para ela uma Bíblia, mãe, por favor. Ela falou, tem uma lá no escritório,
de capa azul. Aí eu fui lá e peguei a de capa azul, depois ela ficou de capa marrom, depois ela ficou de capa preta, depois ela ficou de capa cor de couro, porque a Bíblia era a mesma, eu trocando a capa de tanto usar. Até que ela finalmente se despedaçou e eu comprei uma igual da mesma tradução, comprei uma igual de uma letra grande e fui aumentando a letra devido às minhas deficiências visuais e continuo sempre fixo nessa tradução. Por quê? Porque a minha tradução é melhor? Não, de jeito nenhum. Porque é aquela que eu me habituei. Eu tenho uma memória mais fotográfica, então eu gosto da posição que elas estão, fácil de eu lembrar onde que ela está e na hora de procurar e folhear, é mais fácil. E porque também me acostumei com as palavras e procurei muitas vezes no dicionário o significado dessas palavras e estava acostumado com elas, então a gente trabalha melhor com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente se dá bem. Então, durante todos esses anos eu tenho recomendado essa tradução, independente de que se ela é a mais fiel tradução que existe no mundo e muitas outras coisas, mas também tenho reconhecido e recomendado e assim gostado de ouvir outras traduções quando nós estudamos juntos, porque são essas palavras diferentes que às vezes enriquece o conhecimento que a gente tem e ajuda muitas vezes o Espírito de Deus colocar dentro de nós o significado das coisas que aprendemos. Essa minha mensagem, eu pensei muito a respeito disso, e uma das coisas que me levou à formação dessa mensagem foi a lembrança de que quando nós comecei a estudar a Bíblia, meu sogro fazia parte de uma missão, e a missão tinha uma declaração doutrinal. Ou seja, a missão tinha uma declaração que dizia qual era a linha doutrinária, o que eles acreditavam. Não porque eles estavam querendo dizer que o que eles acreditavam era absolutamente certo, mas eles queriam apenas que você soubesse que em determinados assuntos essa era a forma que era comumente acreditada naquele meio. Então, quando você conversa a mesma coisa, fala o mesmo assunto e você compartilha dos mesmos princípios e tudo, é muito mais fácil ter comunhão. É muito mais gostoso você ter comunhão com as pessoas que falam a mesma coisa. Então, quando se trata de doutrina, de unidade de doutrina, e depois eu comecei a reparar, poxa vida, o Senhor tinha alguma coisa muito boa em mente. Porque de fato é muito gostoso ter comunhão quando se tem a mesma doutrina, né? Mas aí perguntas foram surgindo durante os anos e daí você começa a questionar algumas coisas e você começa a perceber que existem certos erros que são cometidos no aspecto da interpretação de certos trechos das Escrituras, falhas humanas, naturais, e você vai encontrar isso em praticamente todo tipo de igreja local. Queria fazer uma observação sobre questões de igreja local e global, para não usar o termo universal, só para não confundir as coisas, em vez de universal global, mesma coisa no sentido da igreja católica, é a igreja universal, a igreja do Bispo Macedo é universal, mas não é essa que eu me refiro à igreja global, aquela igreja que seria o corpo de Cristo espalhado no mundo inteiro. O corpo de Cristo, ao meu entender, é formado de inúmeras partículas que são as igrejas locais espalhadas pelo mundo afora. E nesse momento fica realmente uma pergunta muito inquietante no nosso ser. Quando a Bíblia fala em Efésios, no capítulo 4, há uma só fé. Do que ele está falando? Como assim? Como há uma só fé? Se a gente olha para o mundo e no cristianismo é todo fragmentado de inúmeras denominações e movimentos, seitas e tudo mais. Definitivamente é preocupante para todo cristão quando entra nessa área. E o posicionamento de muitos cristãos varia.
sobre esse assunto. Uns deles falam, não, Deus para todo mundo, paz e amor, irmãos, e vamos na boa, e vamos se entendendo. Deixa as doutrinas de lado, não presta atenção nessas coisas, vamos para o que realmente nos liga. Que muitas vezes são pouquíssimos pontos de ligação. Desprezar o conhecimento, desprezar a doutrina, desprezar essas coisas, no meu entendimento, parecia ser uma coisa muito fora, muito absurda. Mas ao mesmo tempo, como que nós poderíamos respirar a mesma fé? Como é que nós poderíamos falar da mesma fé, ensinar a mesma fé, viver a mesma fé, com tantos discursos diferentes dentro das inúmeras denominações do cristianismo que existe no mundo? Então, mais uma vez, nós precisamos olhar então a palavra de Deus. E os irmãos já estão bem familiarizados, eu creio que a grande maior parte de vocês, aqueles poucos que ainda não estão familiarizados com isso, vão acabar se familiarizando com o fato de que a palavra de Deus possui muitas verdades, e nem todas essas verdades são verdades que são aplicáveis ao nosso tempo. A palavra de Deus está carregada de informações e nem todas essas informações são para ser usadas no nosso tempo. É como se nós fôssemos... Cadê o Ernesto? Está lá atrás, Ernesto. Fomos na farmácia do Ernesto e pedíssemos para ele um remédio. Obrigado. E esse remédio, ele não tivesse o remédio. Então daí você fala o seu problema. Daí ele pega e vai procurar um outro remédio que sirva também. E só que daí, quando eu chego em casa, eu olho a caixinha do remédio, está vencido. E com certeza isso não viria lá do Ernesto, né? Porque o Ernesto presta atenção nos remédios se são vencidos ou não. Ele nunca me deu um remédio vencido. Mas se acontecer de você pegar um remédio vencido, quando especialmente você esquece de tomar o remédio e fica lá na prateleira, quando você vai tomar ele está vencido, ele não vai funcionar. Assim também a palavra de Deus está carregada de informações que foram destinadas para um povo, para uma certa época, para um tempo específico na história do homem, e que não tem aplicação para nós hoje. Por exemplo, o Joel, ele trabalha como jardineiro, mas com certeza ele não pode trabalhar no Jardim do Éden, né? O Joel trabalhou no Jardim do Éden, né? Não dá para trabalhar lá, não tem mais esse jardim. Mas Deus disse quando criou o homem, que o homem plantou o jardim, colocou o homem dentro e falou para ele cultivar e guardar o jardim de Deus. Não dá mais para cuidar e guardar o jardim de Deus. Então agora o Joel tem que ficar cuidando dos outros jardins que tem por aí, porque o do Éden não dá para ele cuidar. É interessante que você também que trabalha com embarcação, você sabe muito bem que a você nunca foi dado um chamamento de Deus para você construir uma arca, foi? Alguém aqui está construindo uma arca? Sabem que muitos dos construtores de navios, após o dilúvio, com a tecnologia que eles aprenderam de Noé e dos filhos de Noé, descendentes de Noé, construíram grandes embarcações no formato da arca, porque esse era o padrão mas eles perceberam que uma parte no navio lá que não parecia que não tinha necessidade de estar lá, e daí também estava faltando alguma coisa no navio. E depois, mais tarde, eles começaram a perceber que a arca foi um navio feito para andar à deriva e não ser impulsionado por vento ou ser impulsionado com remos ou qualquer outra coisa. Era um barco projetado para andar à deriva. Então, quando ele ficava no mar, devido ao dilúvio, às ondas e tudo que acontecia no dilúvio, o vento e tudo, né?
ele foi feito de tal forma que ele fica sempre orientado e virado para o lado que vinha o vento, de forma que, e a correnteza, de forma que ele nunca sofresse ondas laterais para ser tombado. E essa tecnologia foi passada, e na antiguidade eles construíram barcos. Eu estou falando isso baseado em pesquisas científicas que eu li há tempos atrás, e eles tiveram que mudar totalmente a coisa, porque os barcos construídos posteriormente eram para ser impulsionados por velas e o remo, ou depois mais tarde embarcações movidas por motores, diesel e tudo mais, a vapor e tudo mais. Então nós entendemos e sabemos que não foi dado ao homem ordens para construir arca hoje em dia. Por quê? Porque Deus não vai mais mandar dilúvio, ponto final. Então, muitas instruções que estão na Bíblia, que foram instruções, ordens de Deus dadas para o homem fazer, nós não podemos fazer. Nós sabemos que o povo de Israel recebeu de Moisés as tábuas da lei, e foi exigido: se cumprires meus mandamentos, se atentares aos meus preceitos e tudo mais. Leia o Salmo 100, qual é o menor salmo da Bíblia? Quem sabe? 119, né? Quantos versinhos tem? O maior. E quantos versos tem? Quantos versículos tem? Um monte. 176. 176 versículos, né? Então você vai naquele salmo e vai ver quantas vezes Deus fala para você prestar atenção, observar a lei, olhar os preceitos de Deus, e quantas vezes você vai lá. E depois vai lá no Velho Testamento e vai ler toda a lei, vai observar cada um daqueles preceitos e pôr em prática na tua vida, que você vai ver o que vai acontecer. Você só vai ter problemas, porque não é possível. Primeiro, também não funciona e não é requerido de Deus. Hoje nós temos instruções da parte de Deus que, se você se deixar submeter a um só ponto da lei, da graça decaísses, você não faz parte da graça de Deus mais. Essas instruções são contraditórias? A palavra de Deus pode ser contraditória? Não, ela não é contraditória. É porque Deus, nos seus devidos tempos, entregou para o homem mensagens a serem obedecidas no seu tempo. E hoje nós vivemos na dispensação da graça de Deus, no chamado mistério, a dispensação do mistério, e nós somos chamados a ouvir as instruções, as doutrinas deixadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, está sentado à direita de Deus, e lá na sua autoridade máxima sobre todo o universo, o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu um apóstolo para trazer a mensagem para nós hoje, desde a morte dele até agora, e vai perdurar até o dia do arrebatamento. E quando o arrebatamento chegar, então essa mensagem da graça não vai ter mais valor. Você pode imaginar isso. Você pode imaginar que um dia as cartas do apóstolo Paulo, você pode arquivar elas, que elas não vão ser mais usadas, porque elas não vão fechar mais com a realidade dos tempos da tribulação, e nem do reino milenar, e nem de nada do que vem depois. Mas elas serão sempre úteis para a informação. Assim como toda a Escritura hoje é útil para a nossa informação, nem toda é para a nossa obediência. E isso caracteriza a grande diferença que existe na maior parte do cristianismo. As pessoas não separam as coisas. Vamos ler uma passagem do apóstolo Paulo, que está na carta dele ao Timóteo. E lá em Timóteo, o apóstolo Paulo é muito, lá na segunda carta, é muito claro nessas coisas. No capítulo 2, no versículo 15, em que ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, de que não tem de que se envergonhar. Não tem de que se envergonhar. Por quê? Ele diz que maneja bem a palavra da verdade. Quando você não maneja bem a palavra da verdade, você vai passar muita vergonha.
Porque você vai falar coisas fora do lugar, fora que nem Satanás quando tentou Jesus usando uma palavra de Deus fora do lugar. Satanás tentou Jesus usando a própria palavra de Deus fora do lugar. E naturalmente ele passou vergonha porque Cristo imediatamente corrigiu ele com a palavra da qual era corretamente administrada para ser aplicada naquela hora. A lei. Interessante, né? Jesus viveu debaixo da lei. E quando Satanás tentou Jesus, Jesus usou apenas as passagens que estavam escritas no livro da lei, que era a mensagem atual daqueles dias. Interessante. Por isso nós também somos direcionados a ouvir uma mensagem que veio do nosso Senhor Jesus Cristo, no apóstolo escolhido por Cristo, o mensageiro escolhido por Cristo, para ser dirigido ao corpo de Cristo que nós fazemos parte. Toda vez que você mistura todas essas escrituras, que eu chamo aquela igreja do tipo buffet, que vai na Bíblia e pega um monte de versículos do monte do lugar da Bíblia e faz o seu prato doutrinal com um monte de versículos escolhidos ao seu bel prazer, e daí então ele quer viver aquilo, ou quer formar uma igrejinha diferente. E está cheio dessas igrejas por aí. Infelizmente, elas vêm a envergonhar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo absolutamente contraditórias no seu parecer. Vamos dar um pequeno exemplo. Muitas pessoas hoje, até no nosso último encontro de casais, muitos de vocês estavam lá, lembram do que eu falei a respeito da questão do divórcio. Em Mateus 19, o nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito, não sendo por questões sexuais ilícitas, né, o homem não deve se divorciar. Ou seja, ele colocou uma exceção. Mas o apóstolo Paulo, com instruções vindas diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo para o tempo de hoje, não colocou nenhuma restrição. Ou seja, não há exceção. O divórcio, diante da dispensação de hoje, não é uma opção. Não tem essa opção. Então como é que eu faço? Bom, isso nós conversamos depois. No período da lei podia ter divórcio. No período da lei, quando o homem cometia adultério, as coisas se resolviam rápido. Era resolvida a pedrada. O casal que cometeu adultério, tanto o que adultera como quem participou do adultério, os dois eram apedrejados pela comunidade de Israel. E o que acontecia com a mulher traída, que ficou ofendida com o marido traidor? O que acontecia com ela? Ficava viúva. E dela podiam casar de novo, com esperança de não casar com outro traidor. Mas é interessante que assim era resolvido esse mal no meio da nação de Israel. A lei era implacável. Desonrava o pai e mãe, se apedrejado à morte. Você tem um filho que incomoda e que desonra o pai e a mãe, ele era apedrejado. Você não tinha mais filho que incomodava. Estava resolvido. É muito difícil, muito triste. A lei não era fácil, não. Meus irmãos, vocês não querem viver debaixo da lei. Nós não estamos sem lei, porque nós estamos sem lei para com Cristo, mas somos chamados a viver debaixo da graça de Deus, de uma informação que vem diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo pelo apóstolo Paulo. De jeito nenhum nós podemos retirar absolutamente nenhum versículo da Bíblia, mesmo que esse versículo possa parecer contradizente com a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, porque toda a Escritura foi dada para nós, para a instrução, para o ensino. E olha só o que diz aqui um pouquinho à frente, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16, ele fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, olhando nessa uma só fé que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, isso está no capítulo 4, vamos checar essa passagem rapidamente.
ao modelo bereano, sempre checando, sempre confirmando. Capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando ele fala que há uma só fé, irmãos, ele não está querendo dizer que só tem um sentimento de convicção. Não faz sentido você falar que só tem um sentimento de convicção, porque fé no sentido de convicção não tem numeração, é apenas aquilo, ou você acredita ou não. Você pode ter mais ou menos, mas não tem 5 tipos de fés diferentes em termos de convicção. Eu tenho convicção 1, eu tenho convicção 2, tenho convicção 3, quer dizer, tem convicção... Não. Quando ele fala de fé, existem 2 aspectos distintos do que fé significa. Então, fé significa essa convicção que nós temos em alguma informação que nos foi dada. Isso é fé no aspecto de convicção. Mas fé também na Bíblia é mostrada como um conteúdo no qual você deposita a sua fé, no qual você acredita. Então, você acredita no quê? Eu acredito na Bíblia? Sim. Acredito em tudo que a Bíblia diz? Sim. Mas isso não significa que tudo que a Bíblia diz é para eu obedecer, porque se eu conhecer a Bíblia corretamente e administrá-la corretamente, eu vou saber o que foi destinado e endereçado a mim e o que não foi. Muito importante. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção a respeito de, quando ele fala de uma só fé, a gente pode pensar, por exemplo, no chamado Evangelho. Quantos Evangelhos tem na Bíblia? Quem dá mais? Quem fala que tem um só Evangelho na Bíblia? Só tem um Evangelho. Quem dá mais? Tem mais do que um Evangelho na Bíblia? O pastor Ed deu 2. Tem alguém que tem mais do que 2 Evangelhos na Bíblia? Está demorando muito, pessoal. Esse leilão vai demorar pra caramba. Na verdade, existem muitos evangelhos na Bíblia. Por quê? Quando Jesus Cristo nasceu, os anjos anunciaram o quê? A boa nova do nascimento de Cristo. Isso é evangelho? A boa nova do nascimento do Redentor de Israel. Isso é uma boa nova. Não era boa nova? Não era evangelho? Evangelho significa boa nova. Depois, mais tarde, anos mais tarde, João Batista veio com o Evangelho. Depois Jesus veio com o Evangelho. E assim por diante. Daí quando nós chegamos com o apóstolo Paulo, ele fala do meu Evangelho. E ele fala também em Gálatas a respeito do Evangelho da incircuncisão confiada a Pedro. Confiado a ele, e o da circuncisão confiado a Pedro. 2 evangelhos, só ali no que Paulo está falando. Quando o pastor Hélio disse 2 evangelhos, é que são esses os predominantes nas Escrituras: o evangelho do reino, o evangelho da graça, no nosso contexto majoritário aqui. Mas quando Deus falou com Noé lá no Velho Testamento, que mandou Noé construir uma arca e falou que ele ia destruir a terra, aquilo era evangelho? Sim ou não? Não, eu não caracteriza. A arca era o evangelho. A arca era um tipo de evangelho que podemos colocar, mas o dilúvio era a destruição. Então, Deus dizer que vai destruir o mundo, isso não é boa notícia, isso é má notícia. Mas Deus dizer, entra na arca que vocês vão ser preservados, isso foi uma boa notícia para eles. Eles seriam preservados. E graças a essa família que foi preservada, o mundo novamente se encheu de gente com os descendentes de Sem, Cão e Jafé, e não é que passaram pelo dilúvio. Então é interessante que o povo de Israel estava lá no Egito. Ele estava preso, como escravo, se lamentando e chorando para Deus, se lamentando, e Deus mandou Moisés para libertar o povo. E quando Moisés foi lá, ele conseguiu convencer o povo e levar o povo embora
e por tudo aquilo que Deus fez para Faraó e tudo mais, e nós notamos ali, quando eles chegaram, tem evangelhos que nem foram falados, mas quando eles estavam diante do mar ali, sem saída, o exército dos egípcios atrás, os judeus ali pensando, e agora nós estamos fuzilados, agora não vai sobrar nenhum. E os egípcios com as suas bigas vão acabar matar com todos nós aqui. Nós entre o mar e os egípcios vão fazer o quê? Fugir para onde? Daí o mar se abriu. Não precisou falar nada, mas estava ali um evangelho, olha a solução. E eles passaram pelo mar. E daí quando eles viram que os egípcios estavam entrando atrás deles, e agora, né? Alguns deles pensaram, caramba, eles entraram também, e como é que vai fazer? Aí o mar se fechou, ninguém falou nada, mas para os israelitas foi um alívio. Acabou-se os inimigos. Agora nós estamos realmente livres desses inimigos. E daí Deus caminha pelo deserto, leva eles para a terra prometida, e muitas vezes tinham boas notícias, muitas vezes notícias não agradáveis. Toda vez que tem uma boa notícia para o povo de Deus, isso é um evangelho, boa nova. Mas nós sabemos que quando se fala de evangelho, é isso que nós estamos falando, a salvação da nossa alma, a salvação do lago de fogo, a salvação da penalidade eterna. E essa salvação, esse evangelho, é o evangelho de Cristo. E esse evangelho foi aplicado à nação de Israel e ao corpo de Cristo de uma forma independente, com dois evangelhos, o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Muito bem. Então, quando nós pensamos em termos de evangelho, nós temos sabemos que hoje só tem um evangelho, porque nós estamos vivendo hoje debaixo da dispensação da graça de Deus e só há um único evangelho. Vamos olhar em Gálatas capítulo 1, um pouquinho antes de Efésios. Em Gálatas capítulo 1, nós encontramos no versículo 8 a palavra de Deus, a palavra de Cristo por intermédio do apóstolo Paulo, dizendo: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, não tenha nada a ver com ele. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Então, nós sabemos que só tem um evangelho agora. E esse evangelho, ele é um evangelho que contém um único mensageiro. E Gálatas, no capítulo 1 também, no versículo 11, ele fala: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Versículo 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O apóstolo Paulo não recebeu o evangelho dele dos 12, não recebeu de homem nenhum, não recebeu daqueles que vieram de antes dele, ele recebeu pessoalmente do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos, os irmãos que conhecem um pouco a Bíblia sabem muito bem que nós vamos encontrar várias passagens que mostram que o apóstolo Paulo recebeu revelação direta do nosso Senhor Jesus Cristo, e não existe na história homem mais importante do que Moisés além de Paulo. Não estamos falando nada sobre Jesus, que Jesus não é homem, Jesus é Deus. Mas pensando, né, em seres humanos de carne e osso, não existe na história da Bíblia pessoas mais importantes do que o profeta Moisés e o profeta e apóstolo Paulo. O profeta Moisés era profeta de Deus para a nação de Israel, e Paulo é profeta de Cristo Jesus glorificado para a igreja, o seu corpo. Interessante? Então,
Por mais que a igreja que eu nasci clama Pedro ser o mais importante de todos os apóstolos, fez dele um papa, mas não é. Então, aqui nós encontramos realmente que há um mensageiro só, um evangelho só, um mensageiro só, uma origem só. A origem do evangelho de Cristo vem de Cristo glorificado, o nosso Senhor. É a única fonte. Veja, em Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 5. De 1 a 5 ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado. A origem é uma só. Então essa é a única fonte, a única origem desse evangelho, é do nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. E ele deu ao apóstolo Paulo a graça de ser o mensageiro e deu a ele o apostolado da incircuncisão. Muito bem. Nós teríamos um monte de passagens para ver isso aí, realmente é um estudo muito legal. Me procurem depois para essas referências, mas certamente o apóstolo Paulo, ele clama ser proclamador de uma das coisas muito importantes. Vamos para Efésios capítulo 3. Em Efésios no capítulo 3, irmãos, o apóstolo Paulo fala assim: capítulo 3, começando no versículo 2. Depois de Paulo se identificar no versículo 1, quando ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios, daí ele diz no versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. E olha o que ele diz agora: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Daí ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo deixa claro uma coisa: ele deixa claro que ele foi constituído o ministro desse evangelho. Ele foi constituído ministro desse mistério. Ele foi constituído o apóstolo que traria essa informação. Mas você pode dizer: não, mas aqui está dizendo que em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então os santos apóstolos e profetas também foram reveladores desse mistério. Não. Os santos apóstolos souberam desse evangelho por intermédio de Paulo. E tanto é que ele fala: do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Ele ainda diz: o menor de todos os santos. Ele nem se considerava apóstolo, porque ele falava: eu persegui a igreja de Deus, eu não sou merecedor desse título. Mas Deus o escolheu para isso.
E é interessante que se você voltar um pouquinho em Gálatas, você vai ver a resposta dessa aparente desconforto que você possa ter com essa passagem, quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, no versículo 2, vamos ler o 1 e o 2, Gálatas 2, 1 e 2, ele fala: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Olha só, Pedro e os outros apóstolos tomaram conhecimento do evangelho que Paulo pregava entre os gentios, por intermédio de Paulo, por uma revelação que Cristo falou para ele: vai até lá e fala para eles. Eles ouviram o evangelho da graça de Deus no mistério por intermédio do apóstolo Paulo. Ah, mas irmão, Pedro também recebeu a revelação do lençol, e até hoje à tarde nós conversamos sobre isso. O fim da lei e a graça são duas coisas que acontecem independente uma da outra. O fim da lei acontece quando Cristo morre na cruz e acaba a velha aliança. Só que a velha aliança daria lugar à nova aliança para o povo de Israel, que não a quis, a rejeitou, e por isso foram tirados. E Deus então ministrou a graça dele por intermédio do apóstolo Paulo. A partir do capítulo 9 de Atos, vocês vão notar a conversão de Saulo e tudo que ocorre depois. A partir do capítulo 13, Paulo sai nas suas viagens missionárias para o mundo gentil, pregar o evangelho a todas as nações. E onde o apóstolo Paulo andava, os judeus preocupados, chegou aquele homem que está revirando o mundo com esse evangelho. O apóstolo Paulo foi perseguido até a morte pelos judeus por causa do evangelho que ele pregava. Por quê? Porque o evangelho que Paulo pregava colocava os judeus em igualdade com os gentios. Isso não era admissível para nenhum judeu. Além de todas as outras coisas que ele falava de Jesus Cristo, confirmando tudo que Jesus fez aqui na terra. Então, irmãos, definitivamente é aí que nós temos, ou aí que nós estamos. Se você quer ler a sua Bíblia, você sabe que na sua cartilha existem aquelas partes principais e as partes secundárias. Quando nós estudamos todo tipo de informação que vem das Escrituras, sabemos que tem as informações primordiais, as mais importantes, e depois aquelas que não são de tão importância, e aquelas que são secundárias e terciárias. Não há necessidade de você memorizar toda a lei de Moisés, como era necessário para os israelitas naquela época, certo? Lembra? Os israelitas, o Senhor falou aos israelitas: vocês têm que ter a lei em todo lugar, escreva nas ombreiras da porta, escreva em tudo quanto é lugar. Os judeus escreviam até no pedaços de coisa que eles atavam até o corpo, a lei de Deus. Tem até um negocinho que eles faziam uma armaçãozinha, pendurava na cabeça com uma plaquinha com escrito lei ali para ele não esquecer, né? Eles tinham que memorizar a lei, conhecer tudo. Hoje nós não somos chamados para memorizar a lei de Moisés. 639 ou 600 e poucos mandamentos que os judeus tinham que saber na ponta da língua, e nós não precisamos saber, porque nós somos movidos por uma outra lei, a lei do Espírito. Então tudo isso é uma matéria da nossa cartilha. Nós aprendemos e devemos estudar as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio do apóstolo Paulo para a igreja, conhecendo isso com profundidade mesmo. E o conhecer é quando você pratica, é quando você realiza. Você só vai conhecer o amor de Cristo quando você praticar ele na sua vida. Você vai saber o que significa generosidade quando você praticar a generosidade. Você vai perceber o que é tolerância quando você exercer tolerância com os seus irmãos. Você vai aprender a doutrina de Cristo quando você praticá-la. Como o apóstolo Paulo fala que nós não devemos ser como os judeus que eram conhecedores da lei, mas não praticantes. Jesus mesmo criticou os judeus por serem assim. Muito bem, então, quando nós chegamos nessa passagem de 1 Coríntios capítulo 1,
que essa é o tema da nossa conferência, e esse foi o tema da onde nós tiramos Eu preciso ser franco e dizer aos irmãos a razão pela qual foi escolhido esse tema para a nossa conferência. Geralmente, quando é escolhido um tema de conferência, um tema em que quando nós sentamos juntos para decidir sobre o que nós vamos tratar numa conferência que envolve várias igrejas, geralmente são falados sobre áreas que são necessárias, importantes para nós. Irmãos, não é por acaso que esse assunto foi escolhido. Ele foi escolhido quase como unanimidade pelos irmãos. Praticamente foi unânime. Eu nunca vi uma conferência em que o assunto para ser tratado numa conferência foi decidido tão rápido. Não demorou uns 3 minutos para a gente decidir sobre isso. Praticamente todo mundo lançou a mesma perspectiva, a sugestão do mesmo tema. Sabe por quê? Porque as igrejas que pregamos a graça de Deus, infelizmente estão desunidas. E por isso, então, quando o apóstolo Paulo escreve: rogo-vos, irmãos, no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10, 1 Coríntios 1, 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Bom, o que é isso? O que quer dizer esse versículo? Quando você não conhece um versículo direitinho, ou você suspeita que ao ter passado por ele várias vezes, você talvez não tenha pego um significado especial nas entrelinhas, então você vai estudar. E eu estava estudando a respeito desse versículo, e mais uma vez eu fui procurar o significado das palavras. E daí, quando ele fala unidos na mesma disposição mental, essa disposição mental, isso vem de um termo da palavra do grego, nous. E essa palavra significa entendimento, pensamento, conteúdo do intelecto ou sentimento. Ou seja, ter o mesmo pensamento. E isso é comum para muitos de vocês. Se vocês têm uma esposa, como eu tenho a minha, e nós muitas vezes estamos conversando e eu conto para ela uma coisa que eu estava pensando, ela fala: eu estava pensando a mesma coisa. Hoje, quando o Paulo estava pregando aqui para nós, ela estava lá em casa ouvindo a pregação dele na mesma hora, e provavelmente nós derramamos lágrimas juntos. Os irmãos não estavam olhando aqui na frente, por isso que eu sentei aqui na frente. Eu não quis sentar aí atrás, porque os irmãos olharam para mim e estavam: ai, o irmão chora, né? Não, mas é importante que a saudade, a gente, puxa vida, é tão gostoso. Poxa, o Paulo fez aquela pregação, eu sei que foi apenas uma pregação, tá? Mas nós estamos morrendo de saudade dele, muita saudade. Isso daí, certamente muitos pensamentos ocorreram na minha mente e foram simultâneos na cabeça da Carol lá em casa. Só que ela repetiu a dose, que ela ouviu mais uma vez a pregação e eu não tive a oportunidade. Junto com a mãe, né? Mas é interessante que enquanto o Paulo, nosso filho, falava aquelas coisas, você não pode imaginar quantos pensamentos ocorreram na minha mente, conhecendo o Paulo e conhecendo o jeito que ele é, e conhecendo o filho que nós temos, o laço que nós temos, que é tão grande, e a mentalidade que ele tem. O Paulo é uma pessoa que ele compartilha comigo um pensamento tão parecido, quando a gente senta para conversar, parece que ele, quando ele fala alguma coisa, parece que ele já sabe que eu estava pensando naquilo. Então, ter o mesmo pensamento, então, estar em harmonia no mesmo pensamento, ter a mesma ideia, mas o que me intrigou, falou: tá, mas nós temos pensamentos diferentes. O Gero estava falando aqui na frente a respeito do coração.
E eu estava incomodado com aquilo, Gero. Cadê o Gero? Estava meio incomodado com aquilo. Porque parece que ele estava apontando para o lugar errado, né? O coração é aqui, não é aqui. Mas você entendeu o que ele falou? Eu entendi. Ele estava mostrando que realmente a palavra grega, a palavra hebraica no Velho Testamento, leva, que é uma palavra que fala a respeito de, quando traduzida por coração no Velho Testamento, está se referindo à consciência. E quando você fala em consciência, você o cara bateu a cabeça e ficou inconsciente. Ele não bateu o coração e ficou inconsciente, ele bateu a cabeça para ficar inconsciente, né? Quando você bate o coração, ele não fica inconsciente, né? É a cabeça que fica. Então, de fato, tem nós sabemos que tem a nossa parte interior, a consciência, vamos dizer, a coisa do espírito do homem. Então, é muito legal que quando a gente começa a estudar, a gente chega no mesmo ponto. Mas como que eu cheguei a esse mesmo ponto de saber que o coração e o intelecto, o nosso pensamento, muitas vezes, não necessariamente o intelecto, nosso pensamento, nosso coração, nossa consciência, né, não está aqui na bomba de bombar sangue, está aqui em cima, né? E por que está aqui em cima? Por que o apóstolo Paulo fala de entranhados afetos? Entranha é aqui embaixo, é na barriga, né? Ele fala de entranhados afetos. Por quê? Porque aí ele está falando de afeto, está falando de emoção. Você não tem emoção na cabeça, você tem emoção no coração. Você sente um aperto aqui, né? Você sente uma barriga mole com uma coisa estranha. Quando você está apavorado, daí você vai para o banheiro, porque mexe com as suas entranhas. As emoções fortes. Tem gente que quando anda de avião, que o avião dá aquelas piruletas, quando ele desce, ele precisa ir direto para o banheiro fazer a limpeza, porque suja tudo. Por quê? Porque não consegue controlar por causa da emoção forte. Então, tem sentimentos, essas coisas. Então, quando nós falamos de haja a mesma disposição mental, daí ele fala, e no mesmo parecer, mas é a mesma coisa? Não, não é. Daí eu fui pesquisar e não é a mesma coisa. A palavra, o mesmo parecer aí, é do termo grego gnome, que vem a palavra gnosko, que significa saber em termos de uma informação recebida. O julgar de acordo com o conhecimento já estabelecido. Irmãos, um juiz, ele não executa juízo pela opinião dele. Sabia disso? Pelo menos não devia. O juiz, ele não deve opinar se o réu é culpado ou não pelo que dá na telha dele na hora. Não, ele julga por um procedimento, uma informação de lei que ele tem que estar estabelecido, e ele não pode julgar diferente. Caso contrário, ele é refutado depois. Porque o juiz não pode julgar segundo os seus sentimentos, ele tem que julgar segundo a lei que ele aprendeu na escola de direito. Ele tem que estudar ali e saber o que faz, como que ele tem que decidir nesse caso. Bom, nesse caso eu tenho que examinar esse preceito, essa lei, isso, e baseado nisso, nesse conjunto, ele julga. E na verdade nem é o juiz mesmo que faz isso, é o quê? Quem que faz esse procedimento? É um corpo de... É o jurado. O jurado é um corpo de juízes, pessoas que têm o conhecimento da lei e sabem o que fazer com aquela informação. Então não é nem para não ser um negócio individual e pessoal, para eles não dizer que o juiz foi arbitrário. Tem um grupo de pessoas que conhecem a lei ali que vão dar o veredicto. O cara desobedeceu tal lei, desobedeceu tal lei, desobedeceu tal lei por causa disso, daquilo, independente disso, daquilo, ele está condenado ou isento ou liberto. A sentença é decretada. Então, aqui quando ele fala a mesma disposição mental e no mesmo parecer, esse parecer daqui é um parecer baseado numa doutrina já estabelecida por Deus. Então você não pode ir pela opinião aqui, você tem que ver o que foi que a palavra de Deus disse, e é ali que você tem que se firmar.
Então, por isso que quando se fala, o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, nós devemos estar falando todos a mesma doutrina que Cristo ensinou, o ensino do Senhor é o mesmo, ele não tem dois, ele só tem um. Muitas vezes, por causa da nossa ignorância, é que nós fazemos julgamentos errados, e porque a nossa profundidade de conhecimento na doutrina é que limita a nossa forma de poder ser igual ao outro irmão. Aqui eu vou ser um pouco forte com os irmãos agora. Não que eu queira machucar ninguém de forma nenhuma, mas para a gente lembrar um versículo que tem sido moto para o meu ministério toda a minha vida. Desde que eu conheci o Evangelho, eu recebi essa passagem. Quando eu li essa passagem, bateu no meu coração pela primeira vez. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Começando no 3, ele fala: isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Todo mundo conhece essa passagem, quase que decora, porque acho que não tem pessoa no meio de vocês que já repetiu tanto essa passagem do que eu, que diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleroma, ao pleno conhecimento da verdade. Por que Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade? Porque o pleno conhecimento da verdade vai dar para você a doutrina na qual você tem que ser unido junto com os outros. É no estudo mais aprofundado da palavra. E por isso que eu disse que eu não quero ser duro com os irmãos, porque se eu for duro com os irmãos, eu estou sendo duro comigo mesmo. Porque todos nós somos chamados ao pleno conhecimento da verdade. Não é só para os pastores, não, para todos nós. Todos nós somos chamados a isso. E se nós somos negligentes e não estudamos a palavra, então nós temos que exercer o juízo certo de calar a boca, de não sermos opiniosos a respeito do que você concorda com os homens lá, que eles estão estudando a tua palavra. É melhor você concordar, porque se o cara conhece, deixa ele, tá bom, concordo com ele, porque eu particularmente nunca estudei essa área, então eu fico quieto e concordo. Será que nós temos esse desejo de concordar? Será que nós temos o desejo de estar em acordo? Ou nós temos, por causa do nosso orgulho humano, da nossa carnalidade, mas eu penso diferente. Tem algumas pessoas que parece que têm prazer em discordar. Não, se você fala uma coisa, eu gosto daquela cor. Não, eu já não gosto, eu já prefiro outra. Qual? Não sei, mas outra. Só para discordar. Ou seja, não dá nem uma segunda olhada. Não, de fato aquela cor é bonita. Não, discorda. Então nós somos carnais quando fazemos isso. E a carnalidade na igreja vai gerar dissensão. Porque carnalidade é obra da carne. E obra da carne gera dissensões, facções, e gera tudo quanto é tipo de problema. Vamos a Gálatas então, no capítulo 5 de Gálatas, Gálatas 5, ele fala que as obras da carne são conhecidas e são, pula os primeiros aí que não é disso que nós estamos falando, mas olha no versículo 20, depois de feitiçarias, ele acha inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. Tudo isso, o apóstolo Paulo, ele realça com muita força esse problema de relacionamento por causa da carne. Então, irmãos, carnalidade causa tudo isso. Então, se nós, a Igreja Bíblica da Graça de Biguaçu, de Tijucas e São João Batista, tanto a igreja que o seu Valdanés se reúne como a igreja vertical, se tem diferenças entre esses grupos, se tem diferenças doutrinais entre esses grupos, sabe por causa do que é? Carnalidade. Porque a doutrina só tem uma doutrina.
Agora, será que nós estamos sendo humildes o suficiente como líderes para sentar junto e discutir e chegar num acordo e falar, tá bom, então vai ser assim, é assim que você pensa? Então vamos concordar e vamos ser assim. Mas não, eu penso diferente, não, eu tenho outra ideia, não, eu acredito de outra forma, mas tem um porém, mas não sei o que. E daí começam as carnalidades. Difícil de engolir essas coisas? Para todos nós. Mas é importante a gente perceber que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então nós estamos fazendo errado se nós não estamos unidos. Então a unidade de doutrina é uma obrigação nossa, não é uma opção, é uma obrigação. Nós somos obrigados a ter uma unidade de doutrina, porque só tem uma doutrina. Cristo não ensinou duas palavras, Ele não é Deus de duas palavras. Então é uma questão de profundidade. Bom, quando a gente chega nesse ponto, então como é que nós vamos resolver isso? E aí eu fiquei pensando, nossa, como é que faz? Aí eu passando pela declaração doutrinária da BBF e da World of Grace Mission, que é a mesma, e da TCM, que é a mesma. Olha só, missões diferentes, trabalhos diferentes, feitos por mãos diferentes, tem exatamente a mesma declaração doutrinal. Interessante, por quê? Eles fazem parte do movimento da graça, a declaração só tem uma, é aquela. Então eles têm um ponto de vista a respeito da existência de um Deus. Eu estou mostrando, número 1, da declaração doutrinal. Estou passando vários pontos que são comuns na declaração doutrinal. Número 1, a existência de um único Deus Criador do universo, da terra e do reino mineral, vegetal, animal. Para não falar isso tudo lá, mas fala da existência de um único Deus Criador, que é o Deus da Bíblia. E é o Deus das Escrituras, Deus Pai, Filho e Espírito Santo na sua... um ponto importante. Bom, aí vai toda a teologia em volta da pessoa de Deus, a Trindade e tudo mais. Depois ele fala sobre as Escrituras. Então, da declaração doutrinal, que diz que as Escrituras sagradas, as Escrituras inspiradas, ele fala assim, Escrituras inspiradas com uma autoridade final e verdade absoluta, completa e inerrante em seus escritos originais. Possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Alguém discorda? Não, tudo certo. A hermenêutica do movimento da graça é a hermenêutica que aproxima, que interpreta a Bíblia usando o sistema de estudo dispensacional. E mostra o programa profético de Deus no Velho Testamento, que foi revelado pelos profetas e que tem o seu andamento, e o programa secreto, que foi revelado pelo apóstolo Paulo no mistério. Nós somos todos. Alguém discorda disso? Para mim, está tudo. Depois ele fala em Efésios 4, uma só fé, um só corpo, uma só esperança, um só batismo. Então vamos por cada um deles. Uma só fé, um só corpo de doutrina entregue por Cristo. 1 Coríntios 11, 23, 1 Coríntios 15, 3. Não vou passar por tudo que nós não temos tempo. E aí entra nessa só fé a soteriologia, a doutrina da salvação. E na doutrina da salvação nós acreditamos que nós somos salvos pela fé no quê? Na obra redentora, no sangue derramado de Cristo pelos nossos pecados. Alguém discorda? Provavelmente não. E depois, uma das coisas que faz realce na declaração doutrinal dessas três missões em que nós somos conhecedores disso também, é a segurança de salvação. Enquanto lá no mundo muitos falam da perda de salvação, nós falamos da segurança de salvação baseado em vários versículos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 referências só para começar a falar sobre segurança de salvação. E daí, item 6, a obra, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Daí fala em Tito 3, 1 Coríntios 12, 13, Efésios 1 e assim por diante. E depois fala também o estudo sobre os dons do Espírito, os dons transitórios que aconteceram na igreja primitiva, e fala sobre o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Interessante? Declaração doutrinal, todo mundo acredita na mesma coisa.
Você pode pegar qualquer um desses irmãos daquela que fazem parte, eles vão declarar isso, é isso que eu acredito. Você não acredita igual? Que os dons transitórios foram usados na igreja durante aquele tempo em que hoje não está mais em operação? Aí fala sobre a igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, naquele versículo 12 em diante, que ele fala a respeito de um só corpo, um braço não pode dizer, o olho não pode dizer. E lembra? Alguns dos irmãos já exploraram esse tema aqui, a unidade na igreja. Efésios 1, 22, cabeça é o Cristo. Romanos 12, 4 a 5 fala sobre o corpo. Mas também a gente sabe que paralelamente tem a igreja do reino, tem a igreja, o corpo de Cristo, tem a igreja do reino, 2 programas. 8, posição e estado na igreja, ou seja, nós temos posição de ressuscitados, a nossa posição é de ressuscitados, aperfeiçoados, perfeitos em Cristo. Essa é a posição que temos. O nosso estado é um estado de vivência num corpo de carne que ainda sofre as deficiências da carne. E nós somos chamados a sair do estado e para a posição, ou seja, nós temos uma posição como um modelo para o nosso andar de vida. Quando nós andamos, nós devemos ver o que Cristo alcançou por nós e almejar aquela posição e agir de acordo com o nosso chamado, o chamado para aquela posição. Essa é a doutrina da posição e estado. E quando ele fala depois um só batismo, falamos no nosso estudo de ontem sobre um batismo, uma questão de uma das moças perguntaram sobre isso, e um só batismo. Que batismo é esse? Todos nós não concordamos que nós somos imersos no corpo de Cristo, somos mergulhados na vida eterna de Cristo, somos mergulhados, fazemos parte da nova criatura, somos purificados no sangue derramado de Cristo, e que não há lugar para batismos cerimoniais na nossa vida, batismos de águas cerimoniais, não há lugar. É isso que cremos, e está confirmado. Quando fala a respeito da ceia do Senhor, o memorial da ceia do Senhor, então ele explica detalhes a respeito dessas coisas, e o apóstolo Paulo cobre o assunto como uma revelação, como algo que ele recebeu do Senhor. Daí uma só esperança do arrebatamento, que todos nós estamos aguardando ansiosamente, a libertação desse corpo de carne, dessa escravidão desse corpo, né? Esse corpo de natureza que nos atrapalha, que nos incomoda, que nos traz dores e tudo quanto é coisa, aquilo que é incomparavelmente melhor, que é estar com Cristo. Lembrando da Irani lá de Biguaçu, ela está ali. Teve um tempo atrás aí que ela não via a hora do arrebatamento chegar, não via a hora. E eu posso imaginar que ela realmente não via a hora. Lembra daquelas dores que você tinha aqui no... Irmãos, aquilo não... Quem é o outro que teve? O Samuel, né? É uma dorzinha terrível. É uma dor terrível. E quando os irmãos estavam passando por essas dores, eu posso imaginar o quanto que eles não estavam ansiando pelo novo corpo, né? Ficar livre dessa carne cheia de problema. E quando nós passamos por dificuldades similares, vamos encontrar coisas assim. Então, a nossa esperança, que é a esperança de estar num corpo espiritual semelhante na imagem do Cristo ressuscitado. E não esperando a segunda vinda, que também é uma profecia nas Escrituras para Israel, a segunda vinda para o reino. Nós não estamos esperando a segunda vinda para o reino, estamos esperando o arrebatamento. E depois também a doutrina do estado dos mortos. Para onde que vão os mortos? Aqueles que não são salvos, para onde vão? Nós temos que ter conhecimento sobre essas coisas, e a Bíblia também nos ensina. O apóstolo Paulo fala, e também o restante da Bíblia fala sobre essas coisas, e temos conhecimento a respeito do estado dos mortos. No caso das missões, eles ainda têm
um parágrafo sobre crenças, sobre declaração doutrinal a respeito da perpetuação da igreja na terra, como proceder a respeito de missões, de como que nós cremos, assim como o apóstolo Paulo nos passou inúmeras informações. Bom, eu passei essas coisas assim mais para dar aos irmãos uma ideia de que realmente pensa que não tem irmãos preocupados em falar a mesma coisa, em pensar a mesma coisa, em concordar com a mesma coisa. Sim, todos nós. Então, uma palavra final para lembrar. O que eu fazia quando eu tinha dúvidas a respeito de uma certa doutrina que eu tinha em mente e eu não tinha certeza, ou eu sabia que eu estava pensando diferente de outros? Não quero colocar de forma nenhuma como regra, mas eu ia procurar aqueles que vieram antes de mim, aquelas pessoas que tinham mais conhecimento do que eu. E geralmente aqui no Brasil, quando meu sogro era vivo, muitas vezes eu passava e ligava para ele e conversávamos. E quando nós encontrávamos, sentávamos e ficávamos horas e horas discutindo sobre perspectivas e esclarecendo questões doutrinais. E muitas vezes o meu sogro não era o suficiente, parecia que faltava alguma coisa ainda, não estava tão claro. Então, quando eu ia para os Estados Unidos, eu pegava o Ivan Burgener, pegava o Jeff Sickens, pegava o Joe Fink, pegavam pessoas que estavam à frente de mim, pessoas que eram escritores de livros sobre doutrina e que já trabalhavam com aqueles casos muito mais tempo do que eu, procurava para com eles me aconselhar. O Ed Bedor, do Instituto Bíblico Bereano. E perguntava: como é que eu senhor vê isso, essas coisas? Como é que... Eu tenho uma dúvida nisso, eu estou enxergando assim, mas não tenho certeza, isso aqui não parece, tem alguma coisa que ainda não está clara. Então, sentamos juntos e discutimos. Toda vez que eu vou para os Estados Unidos, irmãos, pode ter certeza que pelo menos uma ou duas sessões desse tipo sempre acontecem. Quando eu encontro com esses irmãos preciosos na fé, em quem eu posso sentar para dizer: eu concordo com você. Em quem que eu possa sentar e ele vai me explicar por que ele vê assim, 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 e eu possa dizer: que bom, é isso mesmo, eu pensava errado. Então, irmãos, eu creio que todos nós temos a oportunidade de procurar aqueles que estão encabeçando a igreja e que têm mais conhecimento para procurar aconselhamento. Aqui entre nós temos vários irmãos que têm dedicado muito tempo para as Escrituras. E essas pessoas que estão coesas e desejosas sempre de manter o mesmo espírito na graça, o mesmo conhecimento, a busca da doutrina, da sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos vários irmãos que têm desejo de compartilhar. O pastor Hélio fez um convite hoje, ontem, né? Convidou o nosso grupo de rapazes para ir lá em Areias, para a gente sentar junto e discutir qual é o assunto mesmo lá, irmão. Fala mais alto, irmão. Isso, sobre as vindas, as profecias do Velho Testamento que falam sobre as vindas, a primeira, a segunda vinda, e é interessante, muito interessante. E nós já estamos marcando um esquema ali para irmos para lá, sentarmos juntos para ouvir, vamos ouvir. O Jai está lá atrás, o Belchior também, né? E nós não somos nós nos reunimos aqui em São João toda sexta-feira e tem algumas pessoas que estão sempre lá, porque são os irmãos que estão desejosos, almejando algum tipo de ministério para as suas vidas. E nós nos sentamos toda sexta e ficamos horas e horas a fio.
Nós não mais nem propagamos esse estudo, porque alguns irmãos chegam lá a ficar apavorados, porque esses caras não param de estudar, fica até 2 horas, 3 horas da manhã, e alguns não aguentam. Então, quem vai para esse estudo tem que saber, ou se bate em retirada de fininho, ou fica até o fim, mas saiba que nós podemos ficar até muito tarde estudando. Dependendo dos ânimos e das perguntas e dos interesses, a gente entra pela noite. Por quê? Porque é só assim que nós vamos poder nos aprofundar. Quando nós separamos um tempo a mais para essas atividades. Bom, irmãos, esse é um assunto grande. Eu acredito que é um assunto difícil de lidar, mas eu acredito que também ele exige da nossa parte esse desejo, porque não basta ouvir uma instrução do Senhor dizendo para que nós devemos ser unidos, nós devemos desejar essas coisas. Então a minha oração é para que nós sejamos mais maduros nesse aspecto e possamos entender e buscar aqueles que podem nos orientar na instrução da palavra, conforme nós podemos sentar e concordar. E daí vai ficar muito mais fácil. A comunhão é muito mais gostosa. Por quê? Porque quando você encontra um irmão de alguma outra igreja, você fala com ele: "Você é irmão em Cristo? Ai, que maravilha, maravilha, maravilha." Começa a conversar sobre doutrina, pronto, daí já estraga tudo. Porque ele começa a falar uma coisa totalmente diferente da tua. Então parece que não tem mais graça, a comunhão para por ali. Mas quando você encontra um irmão em Cristo que confere as mesmas pecados, daí é uma delícia a comunhão. E é isso que nós queremos. Vamos procurar essa unidade de doutrina. Vamos perseguir essa unidade de doutrina. Amém? Vamos ficar em pé para oração.